Os fariseus ali, É porque eles são acompanhados com os anjos, né? Vamos tentar matar aqui matar no bom sentido, né? Do 1 ao 21, no nome do Senhor Jesus, porque João, ele narra as 7 taças, os 7 flagelos, enfim. Eu gosto de chamar, é mais comum chamar de taças, certo? E a gente já sabe a referência do que significa, né? É que as oferendas dentro do templo, lá em Israel, os incensos, por exemplo, eles eram colocados em vasilhames como se fossem taças, certo? Eita! Que é isso, hein? Chegam até o trono de Deus. E aqui parece ser algo semelhante que acontece com as 7 taças. Porque essas taças eram os locais onde ficavam armazenados os incensos que em Apocalipse representam a oração dos santos. Que orações eram essas? os santos, O clamor por justiça, né? Até quando, Senhor? Né? Capítulo, se eu não me engano, 7. Foi no 6º selo, né? No 6º selo, bem lembrado, isso mesmo, né? Ou foi no 5º? Isso. Foi no 5º, eu acho. Enfim, foi no 5º ou foi no 6º? Até quando, Senhor? O Senhor ficará, né? O julgamento de Deus acontece com as trombetas e com as taças. Eu não consigo enxergar, e a gente vai ver aqui o porquê, destes julgamentos acontecendo em sequência. Como eu falei, eu acho que João retorna ao mesmo tema em todos os julgamentos. Tanto é que estas taças, elas são muito parecidas com as trombetas, especialmente com as trombetas, né? Com os selos nem tanto, mas com as trombetas é evidente que quanto ela é parecida. O que diferencia as taças dos demais julgamentos? Os irmãos se lembram? Como toda a terra. Boa. Enquanto as trombetas foi 1/4, um terço, né? Foi 1/4. Foi. O selo não, o quarto. O selo tá certo. O Davi tá melhor que eu, viu? Selos 1/4. Aí 1/3, né? As taças é 1/2. E cadê o 1/2? Né? Era para ser a progressão, era para ser 1/2, né? Aqui é 1/2, né? As taças, pega tudo. A progressão existem uns julgamentos que são o dos trovões, que João não narra. E o anjo pede que ele não escreva. Se lembram deles? Né? Esse julgamento dos trovões, então, provavelmente seria esse 1/2 que João não narra. Certo? Amém? Mas então, o que acontece? Nós voltamos a falar dos julgamentos. Ok? E esses julgamentos, mais uma vez, a gente vai ver que eles têm as características, certo? De todos os julgamentos. Ok? Quais são as características desses julgamentos? Deixa eu colocar um aqui. A lex talionis, ou lei da retribuição. Já ouviram falar? Lei de Talião. lei de Talião, a expressão a gente usa de tabelião. Tabelião, Amém. Lex tabelionis, em latim. A lex talionis. Certo? O que acontece? O julgamento ele vem em consequência de uma retribuição. Como é que a gente lê e a gente fala tradicionalmente com referência a essa lei? Olho por olho, dente por dente. Então, é o julgamento que ocorre em decorrência dos maus tratos que os perseguidores fazem com o povo de Deus e porque são impertinentes em se converterem e se arrependerem. Certo? É um dos primeiros temas.
Outro tema que a gente vai ver, né? Primeiro tema, Alex Taliones. Como é que é o nome? O povo do mundo inteiro. Tabelião. Tabelião, né? É. Outro fato que a gente percebe, mesmo quando as coisas estão ruins, é que tudo está debaixo da soberania de Deus. É Deus quem manda, é Deus quem envia, é Deus que faz tudo. Então, a soberania de Deus é outra característica, é outro tema desse julgamento, né? Um terceiro tema que o autor coloca aqui, né? Deus deixa com que o mal ele progrida e que, digamos assim, o processo do mal vá crescendo e ele se expanda não só em termos numéricos, mas também em termos qualitativos, né? Em profundidade. Deus permite com que isso aconteça. E o mal, ele promove a sua própria destruição, né? Então, essa própria destruição do mal, a gente vai ver também, é uma das características da própria destruição do mal. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver, por exemplo, que os reis que sustentam a Babilônia, eles se voltarão contra a Babilônia. Se lembra no livro de Esther, que tem um cara bem bonzinho, como é o nome dele? Para dizer o contrário. Mardoqueu? Não. Mardoqueu é o bom mesmo. Como é o nome do... Enfim, ele monta uma forca, né, para matar Mardoqueu e ele mesmo se enforca, né? Ele mesmo vai para a forca que ele montou, né? Amém? Então essa é outra característica aqui. Então, Deus permite com que o mal progrida, que o mal avance e o próprio mal... Como? Amã, né? Amã. Era o cara lá do Mardoqueu, do livro de Esther. Beleza? E esse mal progredindo, ele promove a sua própria destruição lá na frente. Isso cabe a gente ressaltar, porque às vezes a gente, na nossa vida cotidiana, né, a gente vê o mal acontecendo ali, aí a gente vai e fala, mas não é comigo. Né? Por exemplo, a gente se esconde, quem tem condições, é lógico, e se protege da violência urbana. Como as pessoas se protegem da violência urbana? Condomínio fechado, cerca elétrica, carro blindado, né? Seguranças ao redor. E a gente sempre acha que aquilo nunca vai, dependendo das nossas condições, é lógico, nos afetar. Mas querendo ou não, nos afeta. O mal que está lá, de vez volta e, né, ele transpõe as barreiras sociais e chegam até os bairros mais ricos, e a gente está vendo isso acontecer nos dias de hoje. Né? Me lembro que há cerca de 5 anos atrás houve uma situação muito complicada no Rio Grande do Norte, cidade minha, em que os presídios estavam pegando fogo, né? E o pessoal, deixa se matar. Só que aquela violência que ocorre lá, ela vem para a cidade, não tem, né, a maldade, a falta de consciência do valor da vida do próximo, tudo aquilo que é noticiado, tudo isso influencia a cidade como um todo, tirando um pouco de humanidade que ainda resta no povo. Não se preocupe, isso reflete em todos nós. Então o mal, ele tem uma retribuição que é o próprio mal. Amém? Outro tema aqui, que esses julgamentos eles também vêm como oportunidade de arrependimento. Certo? De arrependimento. A gente vai ver que a galera não se arrepende, mas que Deus dá oportunidade isso ele dá. Certo? A galera está obstinada e tudo mais e não se arrepende. Mas
E a galera não se arrependendo mostra um segundo ponto: a obstinação em pecar, em permanecer longe dos caminhos de Deus. Então esses julgamentos eles vão acontecendo, Deus vai dando oportunidade de arrependimento para as pessoas, olha só, e elas teimam em permanecerem fiéis, um coração duro, perseguindo o povo de Deus, praticando toda sorte de maldade, né? Mostrando quão depravado está o coração deles, certo? Um sexto ponto, que outro tema que aparece aí também, não é? É o uso da criação. A criação parece que ela está se desintegrando. A gente vai ver os rios, os mares, o ar, o sol, né? Tudo com, digamos assim, o seu comportamento de forma estranhosa, não normal, né? Então, essa desintegração da criação já prenuncia os novos céus e a nova terra. Se lembra o que Paulo falou a respeito da criação? Então, pela vida de Jesus. A gente tem uma visão muito limitada de salvação e a gente crê que Jesus Cristo ressuscitou para nos salvar, né? Mas a teologia apostólica, ela vai muito mais além do que este aspecto somente da salvação particular do ser humano. Jesus Cristo, ele é o primeiro de uma nova criação. Ele, quando ressuscita com o corpo glorioso para não morrer mais, ele é as premissas de uma nova criação que vai surgir, de um novo céu e de uma nova terra, e não apenas da raça humana. A gente pensa que são só dos seres humanos, né? A gente fala, Jesus Cristo morreu para nos salvar, e esquece que ele é a salvação de toda a criação, e não apenas nós, como seres humanos. Então o apóstolo Paulo fala que a criação geme com dores de parto, e Apocalipse, João retrata isso na utilização destes juízos através de elementos desta criação, certo? Que também serve para mostrar o quê? Que esta soberania, essas coisas andam juntos, ó. Que esta soberania de Deus aqui, ó, né? Esta soberania de Deus, ele está acima da criação, acima do bem e do mal, e ele dá ordens para a criação. Por que é importante, é fundamental mostrar que Deus dá ordem sobre os elementos da criação? Que Deus ordena as coisas que acontecem na criação, no ar, nos céus, nas estrelas, na lua, no sol, no mar, em todas as situações, nos ventos. Por que é fundamental dizer que Deus dá ordem aos elementos da criação? Que Ele é o Criador, e que Ele não só é o Criador, mas também é Ele que sustenta e que organiza todas as coisas da criação. Por que isso é fundamental? Eu estou perguntando, você faz nem ideia? Para a nossa segurança, a nossa certeza. Não, a soberania é a nossa certeza. Tem algo a ver, vou dar uma dica. Tem algo a ver com o que aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito, quando vieram as pragas sobre o povo de Israel. Ele nos mantém. Isso, não. Nesses julgamentos a gente vai perceber que o povo de Deus também permanece intacto como nos dois anteriores. Ele não certo? só criou, mas ele nos sustenta, né? Ele nos sustenta. Mas por que ele usa os elementos da criação, mostrando a sua superioridade sobre esses elementos da criação? Que para a criação anuncia seu poder, certo? Mas o que está por trás da crença popular a respeito dos elementos da criação? Que eles são deuses, né? Boa! De que o sol é um Deus, de que o mar é um Deus,
certo? Que as estrelas são deuses. Então, é por isso que lá no Egito, quando... Pode dizer, irmã Andréa. O povo gosta tanto de dizer que as coisas que estão pelo mundo são deuses, que eu vi uma pessoa na rádio falando que hoje em dia, em algumas vertentes do candomblé do Brasil, estão considerando até a internet como uma onda de poder. E que seria um Deus, que existiria um Deus por trás, uma deidade por trás da internet, é isso? Todas as coisas eles consideram como se fossem deuses, porque são ondas que movem o mundo. Então o ar é uma onda que move o mundo, o fogo é uma onda que move o mundo, a internet é uma onda que move o mundo. Corta o cabo óptico que acaba o Deus da internet. Então, quando... É interessante a gente perceber que a pregação que foi de domingo, que falava da saída do povo de Deus do Egito, o apóstolo Paulo vai abordar isso ali no capítulo 4 de Gálatas, como também na carta dos Tessalonicenses, dizendo que quando os Gálatas queriam voltar à lei e aos mandamentos da lei, para viver em conformidade com os mandamentos da lei, negando a fé em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele coloca que vocês deixaram de ser escravos, sabe? Fazendo a leitura da saída do Egito mesmo, né? Vocês deixaram de ser escravos e vieram para a liberdade. Por que vocês estão voltando para ser escravos dos princípios elementares? Que o termo em grego é estou cheia, uma coisa do tipo. Né? Esses princípios elementares, provavelmente, eram os elementos da criação em que os povos pagãos colocavam eles como deuses. O ar, a terra, o fogo, certo? Elementos que, na cultura popular, e isso espalhado por todos os 4 cantos da terra, se tornam desses. Se você vier, por exemplo, para o Brasil, você vai perceber que os indígenas, né, têm uma deidade para o mar, para o rio, uma deidade para a floresta, uma deidade para... Isso é muito comum na cultura popular de vários povos, né? E lá, quando Israel entra na Terra Prometida, os povos que estavam ao redor de Israel, assim como de onde Israel saiu no Egito, era desse jeito, né? Então até o gato, né, no Egito era uma deidade, né? Certo? O gato era uma deidade. Então, quando o Senhor manda escuridão, é uma afronta ao Deus Sol. Né? Certo? Quando Deus manda as rãs, é uma afronta contra o Deus da rã. Tem um nome lá. Mas tudo era uma deidade. Certo? Então, todas aquelas ocorrências... Tinha um Deus do Nilo. Aí o que Deus faz com o Nilo? Sangue. Transforma as águas em sangue, né? É uma afronta ao Deus do Nilo, certo? Até o próprio faraó era uma deidade, então tudo era uma deidade. Então Deus está mostrando que esses deuses não existem, que tudo está debaixo da sua soberania, que Ele é Deus acima de qualquer outros deuses, que esses deuses não são nada, né? Mais uma vez... Então, quando o apóstolo Paulo fala desses princípios elementares, provavelmente está dizendo o seguinte: vocês foram libertos da vida de escravidão e querem voltar para lá, mas por que, pastor? Se os Gálatas estavam querendo voltar a se circuncidar e a viver em conformidade com a lei, mas era em conformidade com a lei, inclusive para os gentios que não eram judeus. E a lei determinava, como a gente viu lá em Deuteronômio, que aqueles que não seguissem ela por completo estava destinado a um conjunto de maldições. E uma das maldições que o povo de Israel sofreu por não obedecer à lei foi viver debaixo do jugo de nações estrangeiras que tinham estas deidades, né? Então, quando Israel se torna escrava da Babilônia, se torna escrava do Egito, ela fica, digamos assim, submissa a essas deidades das outras nações, né? Então,
o apóstolo Paulo coloca que sair do evangelho e voltar para as práticas judaicas de um povo que não necessariamente é judeu, e é por isso que a gente tem que deixar isso claro. Eu não tenho nenhum problema em um judeu se circuncidar, guardar o sábado, enfim, certo? Mas a um gentio, para que ele seja salvo, ou qualquer coisa do tipo, isso daí é voltar para o tempo da escravidão. É isso que o apóstolo Paulo coloca. É viver debaixo destes elementos primordiais, que são esses elementos, que esses espíritos que estão aí, né, supostamente, que as pessoas os tomam por deidade. Certo? É voltar à escravidão. Amém? Vamos lá. Quem é que pode ler para mim? Vamos ler em partes. Vamos ler do 1 ao 7. Em nome do Senhor Jesus. Do 5 ao 7 é um hino, certo? Vamos ler do 1 ao 7. Quem pode ler para mim? Do 1 ao 7. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas àqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como o de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi um anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu o santo que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Até o 7. Até o 7. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas. Tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Amém. No versículo 1, vamos lá. Ouviu uma forte voz. Provavelmente essa forte voz, ela vinha do santuário. Se ela vinha do santuário, de quem era essa voz? Do próprio Deus. Certo? Lembre-se que o capítulo anterior terminou com Deus sozinho no santuário celestial, porque a fumaça que estava no santuário era tanta que ninguém entrava até que os julgamentos não acabassem. Se lembram disso? Então Deus está sozinho no santuário. Certo? Então essa voz que vem é do próprio Deus, mostrando o que? A sua soberania. Essas ordens dadas vêm direto do próprio trono de Deus. Beleza? Um dos aspectos aí. Então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra. Por que sobre? Aí as pessoas dizem: olha, é sobre a terra. Então, né, é para pegar todos. Não é sobre a terra? Não, irmãos. Muitas vezes o apóstolo João, quando fala sobre a terra, ele fala a respeito do quê? Existem as pessoas que moram na terra. Como é que ele chama essas pessoas? Aqui em Apocalipse. Os que servem a besta. Isso, mas ele dá um nomezinho específico aos que servem a besta. São os habitantes da terra. Os habitantes da terra. Os habitantes da terra, a gente já viu isso daqui, são contrários a outros habitantes. Quais habitantes? Do céu. O da Nova Jerusalém. Isso, o céu da Nova Jerusalém. Aqui é o time da besta. Aqui é o time do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, né? Amém? Então, estes habitantes, essas taças sobre a terra, né? Além de ser, né, ao ambiente físico, é sobre esta galera aqui também, sobre os habitantes da terra. Faz menção a estes que habitam na terra, certo? Se a gente for levar pelo termo simbólico. Tanto é, que apareceram feridas malignas nos homens que levavam o quê? A marca da besta. Oxe, se só quem é que são os que levam a marca da besta? Os habitantes da terra. Os habitantes do céu levam a marca da besta?
Elas levam a marca do cordeiro. Ela leva o selo do cordeiro. A marca da besta, que é o 666, que a gente já refletiu a respeito dela, nada mais é do que uma imitação barata da marca do cordeiro, do povo de Deus. Amém? Show de bola. O segundo anjo derramou sua taça. Lembra que a taça é aquele negócio que vem do altar, que as orações dos santos chegaram até o altar, Deus mandando resposta às orações dos santos. Amém? Então, o segundo anjo derramou sua taça. Sim, a primeira, rapaz, é uma imagem meio cabulosa, não é não? O que se trata essa primeira praga? De úlceras, né? De úlceras na pele das pessoas. Perniciosas, a minha versão de perniciosas. Perniciosas, é? Perniciosas. Deixa eu ver aqui. Malignas. Feridas malignas nos homens, essa tradução aqui põe. Feridas malignas, mostrando a natureza, né, ruim dessas feridas. Aí lembra de Êxodo 9:10 O que diz Êxodo 9:10? Eu acho que é a praga lá de Moisés, né? certamente é isso mesmo. Então, certo. O segundo anjo, o que acontece? Ele derrama a sua taça sobre o mar. Mais uma vez, ó, a natureza, né? A natureza aí já sofrendo as dores de parto, né? Que se transformou em sangue, como de um morto, né? E todo ser vivente que estava no mar morreu. Olha, pessoal, isso daqui mais outra vez. Qual é a referência aqui do 3? Deixa eu ver aqui, 16:3. É outra lá em Êxodo, né? Deixa eu ver aqui. Qual é o de Êxodo? É porque ele faz referência aqui só ao capítulo 8, versículo 9. Mas lá em Êxodo também, Moisés, como eu falei, derrama uma praga sobre o rio Nilo, e o rio Nilo se transforma em sangue. Mais uma referência. Mas não só isso. Qual é a importância do mar? Alimento, né? Alimento, navegação. Aonde? Vamos lá. O mar, Comércio, né? Comércio também. Roma, fica aonde? Roma. Fica na Itália, né? Ali na península. Você lembra que a Itália é uma bota assim, ó? Uma península. Né? Certo? Né? E Roma fica mais ou menos aqui, assim, né? Por aqui, eu acho. Certo? Se não, ali pelo meio da perna, né? Da bota. Certo? Então, quando Roma se desenvolve e sua expansão se dá, ela não se dá tanto por terra. Claro, todas as estradas levam a Roma, beleza. Mas o grande movimento expansionista romano, o maior de todos, se dá através do mar, dos oceanos. O grande comércio que é feito, Roma que consome, Roma onde os exércitos se encontram, Roma onde mostra seu poderio econômico e militar, ele é feito através do mar. Especialmente através do mar. Acabar com o mar nos tempos de João é acabar com o poder econômico e militar romano. Pode? Leia. Êxodo 7, 19. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Toma tua vara e estenda tua mão sobre as águas do Egito, sobre suas correntes, sobre os seus rios, os seus tanques e sobre todo o ajuntamento de água, para que se torne em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim os vasos de madeira como os de ferro. Não é? Aí o 21 diz: E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Então houve sangue por toda a terra do Egito. Amém. Né?
Aí a terceira taça, ela pega o que agora? Diga aí para mim. As fontes e os rios. As fontes e os rios, né? Versículo 4. Ó. O terceiro, né? Os rios nas fontes de água se tornaram sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és o que era. Aí começa o hino, né? No versículo, assim, no finalzinho do versículo 5, começa um hino de glorificação a Deus, certo? Mas a terceira taça parece ser uma continuação da segunda, né? Derramando mais uma vez sobre onde? Os rios e as fontes. Sobre os rios, sobre as fontes. Amém? Show de bola. Aí o que acontece? Agora vem um hino. Uma doxologia. O que essa doxologia louva? Como toda, é um hino. Doxologia, meus queridos, é um hino que é entoado nos rituais religiosos. No cristianismo, por exemplo, são hinos que louvam alguma coisa, certo? A gente louva a Deus. Amém. Mas o que está louvando aqui em respeito ao Senhor, com respeito ao Senhor, especialmente? O que os irmãos acham? Sim. Vamos lê-lo aqui para ver se a gente consegue enxergar. Tu és justo, e tu que és e que eras, ó Santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado de beber, são dignos disso. Né? Ouvi do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O que está mostrando aqui? Qual é a principal característica de Deus que está sendo exaltada durante esse hino? O que os irmãos acham? Ele é justo. A sua justiça. A santidade de Deus, a gente olha a santidade de Deus como se fosse, e tem relação com isso, né? Deus sendo separado da criação, porque Ele é santo, santo, santo. Amém. O Deus que não tem relacionamento direto com a criação, porque a criação se corrompeu e está distante do Senhor. Inclusive o homem nesta criação. Amém. Mas a santidade de Deus no livro de Apocalipse tem um detalhezinho um pouco especial. É uma santidade para mostrar o seu poder e a sua soberania sobre as coisas. Certo? Então, aqui, concordo com o irmão Samuel, neste hino, o que se destaca das características do Senhor, inclusive a sua santidade se apresenta em termos de justiça. E que tipo de justiça? Da justiça que retribui. A lei, tabelionato, né? Né, Genildo? Né? A lei do tabelionato. Então, este é o hino da resposta das orações dos santos. E esses julgamentos, da resposta dos santos, dizendo: até quando, Senhor? Não é? Achei aqui, ó. Apocalipse 6:9. Vamos lá, Apocalipse 6:9. Eu pensava que era o 7. Não é, 6:9. E tem um versículo que o senhor diz que é 12, mas é 10. E é? Qual foi? É outra situação, mas talvez seja outra situação. Certo. Apocalipse 6. 6:9. Quem pode ler para mim? Do 11, do 9 ao 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar das almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, estarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e folhas de livro, que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com ele. Amém? Então, esse hino é a glorificação da santidade do Senhor e da sua justiça, especialmente, né?
Eu gosto muito do John Wesley, que ele diz que a santidade de Deus se expressa, é tão grande que se expressa através de todos os seus outros atributos, inclusive através do seu amor e da sua justiça, né? E este hino mostra então a resposta dessa oração que os santos mártires fizeram debaixo do altar, lá no santuário de Deus. É essa a resposta. Esses julgamentos vêm desta resposta. Amém? Né? Então, eu acho interessante aqui, deixa eu ver uma passagem aqui que é fundamental a gente destacar. Olha só, versículo 5. Então ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, que és e que eras, o santo. A gente já viu essa fórmula. Que fórmula? Aquele que e há de vir. E há de vir. Aquele que era, aquele que é e aquele que será, que há de vir. Por que aqui não tem o que será? Porque aí já é a vinda, já é a consumação. Olha, isso mesmo. Certo? Percebeu que a gente está chegando no momento final dos últimos julgamentos. Estamos à porta do escatom, assim dizer, dos novos céus e da nova terra. E por isso que a gente já está ali, né? Isso na nossa leitura, viu, meus queridos? Na nossa leitura a gente já está ali, né? Na beirinha do final, já não exige mais perspectiva do Senhor que será. Ele já é. Né? Ele já é. Vai dizer alguma coisa, gente? Pode dizer. Agora, assim, essa perspectiva que o senhor está tendo, mas assim, aí a gente está se tratando desse versículo aqui, de Deus Pai, né? Entendeu? Sim. Porque Deus Pai, certo? Sim. Porque Jesus vai fazer, nesse momento, em outro momento, a parte da questão do advogado, que é outro assunto, né? Aqui vai ser aqui, Deus é justiça. Deus está julgando, né? Sim. Certo. Você está querendo dizer que... Porque às vezes o texto quer nos trazer Jesus também nasceu. Nessa cena aqui, é Deus Pai. Certo. Eu estou entendendo que a justiça e o juízo vem da parte de Deus. É isso que você está me dizendo. Mas eu volto já para aí. Mas eu gostaria de dizer agora, tu que eras e tu que és. Esse termo que eras, que és e que há de vir, é dado para Jesus Cristo no início de Apocalipse, inclusive. Então, às vezes, e é muito natural na igreja primitiva, misturar as duas figuras, o cordeiro com o pai, na mesma cena, certo? E dar a mesma designação, chamar do mesmo nome, chamar inclusive os dois de Senhor. Tanto é que existe em várias passagens bíblicas a grande discussão. Esse Senhor aqui se refere a Deus Pai ou se refere a Jesus Cristo? Não é? Certo? Mas, enfim, a sua indagação, Genildo, pode levar a uma outra indagação que eu posso estar vendo aí por trás da sua pergunta. É o seguinte, né? Beleza, quem está trazendo os julgamentos à terra é Deus Pai. Mas se a gente for perceber, quem pisa o lagar da ira de Deus é Jesus Cristo. Sim. A gente vai ver lá na frente. Certo? A gente já viu uma passagem que falava da ira do Cordeiro. Certo? Da ira do Cordeiro. É a questão dos seres viventes, né? Dos seres da terra. Ele como juiz também daqueles que são os moradores da terra, né? Isso mesmo. Moradores da terra. Certo? Amém? Porque a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente fala o seguinte, a salvação universal, né? O universalismo, chamado de universalismo. Que Jesus Cristo veio para salvar a todos e como se a natureza de Deus Pai fosse diferente da natureza do Deus Filho, aonde o Deus Pai fosse, sei lá, um pai rigoroso juiz, né, punitivo, não sei o que lá, e o Filho fosse aquele que perdoasse a todos, certo? Né? Tanto é que existe um falso pensamento de quem não conhece a Bíblia, que fala do Deus do Antigo Testamento, que é diferente do Deus do Novo Testamento. Já ouviram falar disso? Né? Que é diferente do Deus do Novo Testamento. Certo? O que eu acho? Não.
Deus fala do jeito que a humanidade está disposta a ouvir. Né? O povo de antiguidade estava disposto a ouvir daquela forma. E Deus falava daquele jeito. Né? E usava, presta atenção, Deus quando se revela ao homem, Deus se revela através dos elementos culturais do homem, naquele momento, naquela situação. Naquele momento histórico e naquela situação específica. Certo? Então, vamos lá. O que eras, o que és, e não tem o que há por vir, porque o que há por vir já está chegando, já está às portas, está entendendo? Isso é muito interessante. Mas, irmã Andréa, eu tenho uma pergunta. Não, que me veio à mente que quando o povo judeu estava acampado perto de Jericó, Rabi disse, né? Toda a terra sabe o que Deus fez no Egito. Ou seja, aquelas nações já tinham um anúncio do que Deus tinha feito através de sinais e maravilhas. E Pessoal no Instagram, né? Publicando. Quando Jesus começou o seu ministério e a curar e a expulsar demônios, antes de Jesus chegar no local, as pessoas diziam, você não ouviu que ele curou, multiplicou os pães e salvou? Ou seja, Jesus também teve um testemunho que antecedia ele na época em que ele estava na terra. Sim. Eram as curas, os sinais e maravilhas. É fundamental a gente perceber que a arma que sai da boca, que inclusive a gente vai ver aqui que sairão rãs da boca dos seres malignos, aqui sairão rãs, e provavelmente é o anúncio que sai da boca, né? A arma que sai da boca. Assim como o cordeiro ele guerreia com a palavra, que é a espada que sai da sua boca, certo? Provavelmente é o anúncio da palavra de Deus. Jesus Cristo, o que João Batista é? O profeta. Que vem Para anunciar Jesus Cristo. abrindo os caminhos do Senhor. A voz que clama no deserto é João Batista. João Batista, ele então assume, né, o poder e a função de um profeta que está lá no livro de Malaquias, que quando o Messias viesse, haveria um profeta que viria antes falando a respeito dele. Então João Batista assume essa função. Mas não só João Batista. O Evangelho de João coloca os discípulos assumindo essa função também. Quando o Senhor vai chegar na terra, em umas terras, ele diz, vão na frente e anunciem a palavra. Ele manda os discípulos irem na frente anunciando. Por que ele manda ir na frente anunciando? Porque quando o rei chegava, isso não é comum nos dias de hoje, porque a gente não vive mais no reinado. Mas quando o rei ia chegando em um determinado povoado, o que iria à frente do rei? Os arautos para anunciar a vinda do rei. Os arautos para anunciar a vinda do rei. Certo? E Jesus Cristo é o que verdadeiramente reina. Né? Outra perspectiva, já que a gente entrou nesse assunto, que é uma perspectiva errada do arrebatamento. As pessoas acham, aí tem muita discussão, mas essa é a minha percepção, meus queridos, que o arrebatamento é para a gente ir para o céu. Não é isso? É isso que acha tradicionalmente a Assembleia de Deus, as denominações que são mais influenciadas pela Assembleia de Deus, os dispensacionalistas. Antes de todos esses julgamentos aqui, a igreja já está nos céus. E Né? se estiverem vivos, São os judeus, né? Os que estão passando, o povo de Deus que está aqui reunido, são os judeus que ficaram e não foram arrebatados, né? Aí o pessoal já diz assim, né? Quem mandou não crer, né? Certo? Mas não é isso, certo? Porque quando Paulo fala de encontrar com Jesus Cristo nos ares, se eu não me engano, lá em 2 Tessalonicenses, ou é a primeira ou a segunda, não me lembro, mas enfim, que ele fala do iníquo, acho que é a segunda, né? De encontrar com Jesus Cristo nos ares, ele está falando do quê? arrebatamento. Do arrebatamento. Mas qual é o pano de fundo desta encontrar Jesus Cristo nos ares? Jesus Cristo vem como? Como que reina. Concorda? Como que reina. Qual era a prática da antiguidade quando o rei vinha chegando? Quando o rei vinha chegando e os observadores da muralha observavam a comitiva do rei vindo chegando lá de longe. Lá vem o rei, e tocavam as trombetas. Ao soar da última trombeta, já fala o apóstolo Paulo nessa passagem.
Eles trocavam as trombetas. Para quê? Para que saísse uma comitiva dos muros da cidade e fosse receber o rei e incorporasse a comitiva que já vinha com o rei para dizendo as boas novas e voltasse com ele. Era uma comitiva receptiva do rei e levava oferendas e levava agradecimentos, enfim, né? Era aquele negócio todo. Então, por que a igreja será arrebatada? Porque ela vai receber o rei. Mas ela vai receber o rei para trazer para onde? Para a terra. A comitiva saía da cidade para ir buscar o rei, para trazê-lo para a cidade, anunciando a sua vinda. Não era para ficar lá, não. Era uma comitiva de boas-vindas, anunciando a chegada do rei e o quanto ele é grandioso, bondoso, esplendoroso e tudo mais. Para que quando o rei entrasse na cidade, a comitiva estivesse mais encorpada ainda. Mas ele vinha para a cidade. Esse povo que saía da cidade, eles saíam temporariamente para trazer o rei de volta. Não era para ficar lá. Certo? Amém? Então, esta é o pano de fundo que há por trás do arrebatamento da igreja. É de receber Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o trazê-lo para a terra, para reinar junto com o seu povo. Eu acho, a teoria do arrebatamento celeste, a gente vai morar no céu, eu acho escapista. Certo? Se a gente vai viver... Escapista. Se a gente vai viver na Nova Triunfalista até. Se a gente vai viver na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém vai ser na terra e ainda não foi inaugurada, o que a gente está fazendo com o céu? Sim. O Naruto já perguntou isso. Então aí se dará o início do milênio ou não tem essa definição? Se ele desce para Arrebatamento, calma. Arrebatamento é uma questão, milênio é outra. Certo? Milênio é outra. Já tem uns que acham que quando a igreja for receber o Senhor Jesus Cristo, ele vier para a terra, vem para estabelecer um reinado por de 1000 anos, que seria um milênio. Outros dizem que não, que isso é besteira, que o milênio já é agora, que é um reino espiritual em que a igreja ungida pelo Espírito Santo de Deus anuncia as boas novas aos 4 cantos da terra, certo? E este reino, ele é espiritual, certo? E não um real, certo? Um reino real mesmo de políticas públicas, com exército, certo? Não, é um reino espiritual, certo? Estabelecido através da igreja, desde a primeira vinda até a segunda vinda do Senhor. Aí esse seria o período milenar. Esses são chamados erroneamente, que eu acho que não é um termo bom, de amilenistas. Eles acreditam no milênio? Acreditam. Então o termo amilenismo aí não é interessante. Porque A é 100. Não é? Na verdade, eles são os milenistas simbólicos. Ou os milenistas espirituais, por assim dizer. Então nós reinaremos com Cristo. Sim. A grande dificuldade e a grande questão é: será quando ele voltar para estabelecer o reino na terra? Ou será que nós já estamos reinando agora espiritualmente falando? Porque o apóstolo Paulo fala aos Coríntios: vocês já são reis. Ele diz. E vocês, ainda diz mais, né? Assim, certo? De forma meio sarcástica, porque o pessoal de Coríntios achava muita coisa, né? Vocês são reis e nós somos seus servos. Falando dos apóstolos. Vocês já têm tudo. O apóstolo Paulo fala: vocês já têm tudo. E por que vive disputando como se nada tivesse? Eu creio que vai ser com isso só. Certo? Ainda somos muito perfeitos para viver o reino de Deus. Aí as pessoas falam: beleza, aí esse reino milenar que será estabelecido, que possa ser estabelecido na terra, ele será de 1000 anos mesmo? E
tem gente que crê, né, usa até as passagens de Isaías, um reino físico mesmo, que o leão vai andar com Isso. o cordeiro. É isso mesmo, né? Certo? Eu acho muito estranho porque eu acho que é uma pergunta que existem coisas que não cabem. E tem um pessoal teólogo agora que eu acho muito interessante. Ele diz, rapaz, vocês ficam discutindo besteira que não é nem importante no livro de Apocalipse. Essa questão do reino não é importante. O Scott McKnight, naquele, né, Discípulos Dissidentes, Apocalipse para Discípulos Dissidentes, um excelente livro, certo? De Scott McKnight. Ele coloca assim, isso não é o principal ponto do livro de Apocalipse. Sim, Inclusive está no interlúdio. Não é nem ponto fundamental do livro. E as pessoas ficam discutindo isso como se fosse a coisa mais importante do livro de Apocalipse, está entendendo? E não é. Não é o tema principal do livro de Apocalipse. É um adendo que passa até, se não fosse pelas discussões, passaria despercebido. Certo? Passaria despercebido. Mas, como a gente gosta das discussões teológicas, né, de mostrar que sabe, não sei o que lá, a gente dá importância a essas coisas. O Balkman diz, olha, nenhum está certo. O Balkman, Richard Balkman, nem é espiritual e nem é terreno. Ele só está mostrando através deste reino, aí ele leva o simbolismo a um ponto bem elevado, a um simbolismo bem elevado, dizendo, olha, ele está dizendo que o povo de Deus no final será o vencedor. Simples assim. É isso que João está dizendo. É uma visão triunfalista, digamos assim. Você esquece essa certa informação de cenário Isso. que ele venceu. Isso. Né? Que ele venceu e que o povo, que o Cordeiro já conquistou a vitória para nós, né? E que no final nós seremos vencedores junto com o Cordeiro. E quando eu pego esses nomes, milênio, e eu faço isso uma batalha de guerra, uma guerra, eu vou perder o quê? O essencial do livro. Isso mesmo, o essencial do livro. É isso que o Scott McKnight, ele critica nessa discussão. A irmã André, depois eu ia falar com o senhor, mas a irmã André puxou agora um assunto que é uma questão que a gente precisa aprender, entendeu? Eu ia falar com o senhor pessoalmente. A questão do céu como os TJ aborda, né? Porque assim, quando você vai... uma vez eu fui explicar para um colega meu recentemente, ele vivia comigo na juventude, aí agora ele se tornou TJ. Aí aquela complexidade todinha para você dizer... Celestial, digamos aí, na existência celestial, se o Cordeiro já reina nos céus, no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse, o Cordeiro está lá reinando no céu. A visão que João tem é a visão celestial. Nos céus, é o Cordeiro que está. Onde é que estão os 4 seres viventes? Aonde é que estão os 24 anciãos? Aonde é que está o templo do Senhor? De onde é que vem essa voz? Dos céus. Na leitura do capítulo 15, na semana passada, a gente viu os mártires que estavam do outro lado do rio. O que era o outro lado do rio? Aos céus. As almas desses que oram, até quando, Senhor, que a gente acabou de ler, eles estão orando aonde? No altar de Deus, no santuário dos céus. Está entendendo? Certo? Então, perder essa perspectiva celestial é muito errada. A Nova Jerusalém, inclusive, vem dos céus, que é Deus, não é? Com as suas hostes celestiais, com o Cordeiro, com todo mundo descendo dos céus, o povo de Deus indo se encontrar nos ares com o Senhor e também descendo junto, porque foi buscar. Você lembra a comitiva que foi buscar? Então, foi buscar, vem também, né? Vem a galera todinha, para estabelecer os novos céus e a nova terra. Então não haverá mais essa distinção entre céu e terra. Céu e terra serão a mesma grei. Qual é a oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. É o cumprimento da oração do Pai Nosso. Certo? Né? Para ele que não crê, é muito difícil, quer dizer, essa pessoa, esse meu amigo, ele foi sempre foi uma pessoa que queria se dar bem em tudo, né? Tem os benefícios do plano dele.
Sei. Aí não é que agora ele se Os tornou. próprios judeus, né? Eu disse pra ele, Os olha, judeus você têm essa vai- perspectiva de crer em algo espiritual ou celestial. Os judeus são muito terrenos. Você vai subir. As bênçãos de Deus para os judeus é para você desfrutar aqui na terra. Não tem nada de celestial. Essa conversa do apóstolo Paulo de Efésios de bênçãos espirituais, isso daí para o judeu é balela, né? Certo? Beleza? Amém. Mas vamos lá. Aí, dizer então para o judeu do amilenismo, da perspectiva de um reino simbólico, isso para ele isso é um insulto. É um insulto. Né? Não, a gente quer um Messias que vai reinar mesmo com Israel. Né? É um poder político, é exército na veia, é sangue derramado, é batalha com força. É a guerra santa. Certo? Beleza? É tudo terreno. Para o judeu é tudo mais terreno. Certo? A perspectiva espiritual das coisas não tem. Não tem muito. Né? Beleza? Mas vamos lá. Continuando. Tem mais alguma coisa para falar, filha? Aí por quê? Ó, versículo 6. Porque, finalzinho do 5, desculpe. O santo, porque julgaste estas coisas, pois derramastes o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes tens dado sangue para beber. Olha a retribuição, né? O esquema da retribuição. Então, o julgamento de Deus não é injusto, certo? Né? E eles o merecem. Finalzinho do versículo 6. Alguma tradução diz alguma outra coisa? E eles o merecem. Ainda diz assim no finalzinho do versículo 6. São dignos disso. São dignos, eu gosto dessa passagem, são dignos disso. Porque isso é um confronto contra aqueles que são dignos do sangue do Cordeiro. É uma oposição que João faz do povo de Deus, que é digno do sangue do Cordeiro, que se veste de forma digna, com estes que são dignos do juízo de Deus. Porque disto são merecedores da salvação. Porque disto são merecedores, né? Então, o julgamento, ele é certo? E ouvi uma voz do altar que dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. Mais uma vez, né? Verdadeiros aqui, não é? Está mais ligado a fiel, não é? Aquele que estabeleceu a fidelidade de Deus. Então se expressa de várias maneiras, mas uma das maneiras mais características da fidelidade de Deus se expressando é aquele que cumpre as suas alianças. É o Deus que fez a aliança com Abraão, que depois fez a aliança através de Moisés, que depois fez a aliança com Davi, que depois fez a aliança através do sangue de Jesus Cristo, né? Então é um Deus que vai cumprindo as suas alianças e nunca abandonam. É interessante perceber, por exemplo, que o tipo de aliança que Deus faz com alguns, aí o pessoal vai e coloca, né? Porque o formato do texto que ele faz as alianças, né? É sempre assim, né? Você chega com a parte, eu chego com outra. Parece sempre ser isso. Por exemplo, a gente pensa, ele não cobra nada de Abraão. Cobra. Ele dá a Abraão, ele dá bênçãos para Abraão, mas ele diz: se tu uma bênção. Seja um homem reto, seja um homem justo. Né? Certo? Ele cobra de Abraão bom comportamento, por assim dizer. Retidão. Né? Certo? E qual é a promessa que ele faz a Davi? E o teu reino subsistirá eternamente, nunca faltará herdeiro para ti. Desde que Obedeça aos meus mandamentos. qual é a promessa que ele faz com Moisés? Se seguirem os meus caminhos, abençoarei vocês na terra de onde habitar. Mas se não seguir, A terra será amaldiçoada por sua causa e vocês serão escravizados. percebe que tem a contrapartida? Né? Existe a contrapartida. O único que não há contrapartida, que é totalmente de graça, e aí é um outro tipo de acordo, não é mais de suzerano e de vassalo, é o que é feito na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário é totalmente de graça.
Nós apenas recebemos. E por recebermos, aí sim é que nós conseguimos andar. Aí percebeu? Cumprir a obrigação que foi feita lá em Abraão, ser tu uma bênção. Cumprir a obrigação que foi feita lá em Moisés, não é? Se tu andares nos meus caminhos, nos caminhos dos mandamentos do Senhor, a terra será frutífera, será uma bênção. E as que foi feita também no tempo de Davi, se tu não se afastares dos meus mandamentos. Mas isso a gente só consegue porque a gente recebe esse dom do Espírito Santo de Deus. Certo? Amém? Mas é o Deus que é fiel, verdadeiro. Aqui está, além, né, de ser, claro, Deus não mente, Deus não vacila, Deus, mas é aquele que estabelece os seus princípios em todas as formas que ele se revela, e ele é condizente na história através desses princípios. É por isso que eu fico extremamente abismado quando eu vejo pessoas dizendo que são de Deus e usando de subterfúgios que não condizem com a natureza de Deus. Do Deus que se revela através das Escrituras, através das suas alianças. Do Deus que falou com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, com todos os homens e mulheres de fé. Aí a gente vê, né? Não, Deus mandou, as profecias. Deus mandou você se separar de sua esposa, do seu marido, não sei. Ser inimigo do seu vizinho. Né? Deus está dizendo aqui que Ele está colocando fulano na cama, não sei o que lá, para te exaltar. Deus mandou tu ser estrela do palco. Tu vai estar na plateia, eu vou estar no palco, coisa desse tipo. Que não condiz com a natureza do Senhor. Às vezes até fazendo como Satanás fez com Jesus, usando a palavra de Deus erroneamente, né? Quando Jesus disse ali nos discursos escatológicos que o pai se levantará contra o filho contra o pai, muitas vezes o povo vai chegar, os que serão teu inimigos serão na tua casa, né? Sim. Mas aquilo dali Não é nada a palavra de Deus. tá usando sim. Como que querem dizer que a gente tem que guerrear com os que são da nossa casa? Não, de forma nenhuma. Não tá, a gente tem que orar para que Deus salve, liberte, restaure. Agora vamos do 8 em diante. Do 8 até o 17. Do 8 até o 20, né? 21, Casimiro. 21. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se lhe preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca havia desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto.
E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém, né? Então, perceba que o apóstolo João ele vai contando um sexto após o sexto, o sétimo, o quinto, o quarto, né? Vai contando um após o outro, de forma muito rápida, de forma muito resumida. Por quê? Porque ele quer deixar muito claro que não há mais tempo. Que as coisas são urgentes, né? Que as coisas são bastante urgentes. Amém? Aí o que acontece? Vamos lá, algumas coisas é preciso destacar aqui. Primeiro, o do quarto é o sol, né? E este sol aqui foi lançado e... né? Eu me lembro que uma vez eu andando em Mossoró, meu Deus do céu, onde é que vem esse calor? O calor vinha de cima, vinha de baixo, vinha do ar, vinha do chão, meio-dia, né? Imagina essa situação aqui, né? Certo? Do sol queimando as pessoas, né? Mais uma vez, né? O Deus Sol, o suposto Deus Sol, estando submisso à autoridade de Deus. Amém? O quinto, né? O quinto, ele derrama, aí preste atenção, mais uma vez o apóstolo separa, assim como ele fez nos demais outros julgamentos, ele separa em conjuntos de 4 mais 3. 4 mais 3. Estes 3 aqui, eles começam a ter, digamos assim, um opositor e um objetivo em específico. Quem é? Blasfemar a Deus, outro é Deus. Não é esse. Quem são esses 3 últimos aqui? Esses daqui caíram sobre a natureza, atingindo os que são da besta, né? Mas esses daqui têm uns objetivos específicos. Quem é? É a própria besta, é a Babilônia, o falso profeta. Então, aqui nesses últimos 3, João já começa, digamos assim, a dar as cenas dos próximos capítulos, que é a guerra contra a Babilônia. Certo? Contra a besta e contra o falso profeta. Inclusive, é aqui que pela primeira vez aparece a falsa trindade junta. O falso profeta, o anticristo e o dragão. Os 3 aparecem juntos, né? No versículo aqui, dessa que a irmã André acabou de ler. Certo? Então, e não só isso, eles aparecem juntos como eles se reúnem para a guerra final contra o povo de Deus. Que guerra é essa? Muito conhecida. Do Armagedon. Certo? Que João coloca aqui, vamos ler por partes, né? Como do Monte Megido. O que acontece? Megido era uma região que estava ao norte, ali na Palestina, ao norte de Israel. Mas o interessante é perceber que Megido, que foi um local lá no livro de Juízes, em que Israel teve várias batalhas, por exemplo, com Débora, com... Chega aqui no dos 300? Gideão. Com Gideão, foi tudo lá nessa parte, né? Mas lá não tem nenhum monte em Megido. É um vale, né? É um vale. Certo? Não tem nenhum monte, não é? Então, o que os teólogos dizem, que eu acho assim bastante interessante? Eles dizem o seguinte, olha, essa batalha é tão representativa, é tão simbólica ela, que nem as características do local ela existe propriamente dito. As pessoas não ficarem procurando? Isso. Não, para mostrar que é simbólica mesmo. Que é uma batalha simbólica. Certo? Para alguns, então, claro, alguns acham que essa batalha é literal, que vai jorrar sangue, que vai subir sangue até... A gente já viu parte dessa batalha, que o sangue subia até os dos cavalos, chega os estribos, os arreios dos cavalos. Isso, subia até os arreios dos cavalos. Certo? E alguns acham que isso... Só que para outros isso é somente simbólico da guerra que existe espiritual entre o reino maligno e os habitantes do reino de Deus. Certo? Tanto é que esse local,
o Monte Megido aí não existe. Ele não existe. Certo? Se você for lá, não existe esse local, né? Fisicamente falando. Amém? Que é o manto da guerra para ficar lá esperando. Boa, né? Realmente, né? Certo? Porque aqui vai ter. A guerra, a batalha, né? Já estou preparado aqui para a batalha. Certo? Mas nem esse. Aí o pessoal diz, não, mas é porque é lá em Megido, mas a referência é o Monte Carmelo. Mas o Monte Carmelo, onde Elias venceu, né, com a batalha lá contra os profetas de Baal, é muito distante. É muito distante da cidade onde fica Megido. Muito distante. Certo? Não pode ser. Amém? Então, é uma representação do local aonde Deus dá vitória para o seu povo. Certo? É isso. Né? Aí, ó, vamos aqui para o quinto. E o quinto derramou, ó, sobre o trono da besta. Tem um objetivo específico, é o trono da besta. Não é? É sobre ele, é sobre o trono da besta, né? Beleza? Claro, né? Essa besta aqui, né? A besta provavelmente é o anticristo, né? Ele que governa, o trono está falando do seu governo. O trono da besta para o tempo de João, quem é que seria? O Império Romano. Certo? O Império Romano. Claro que ele pode, né, servir, como eu já falei, para outros e outros governantes, desde que sirva a carapuça e viva em conformidade com os preceitos do Império Romano. Né? E no final, cada um sempre tem, né? Que eles blasfemam contra Deus e não se arrependem dos seus pecados. Isso. Ó, cujo reino se tornou em trevas. Perceba, é interessante perceber que o reino da Nova Jerusalém é de luz, de resplendor e de luz e de glória, e o reino da besta se torna, o trono dele se transforma em trevas, né? E os homens mordiam a sua língua por causa da dor que sentiam. A língua e o ranger de dentes são símbolos de grandes dores, certo? E blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras, como eu coloquei aqui, ó, né? A obstinação em permanecer impertinente contra a vontade de Deus. Apesar destes julgamentos que alguns chamam de disciplina. Por que alguns chamam de disciplina? Porque é Deus dando a oportunidade ao povo de se arrepender. E estes aqui, desta parte, mesmo debaixo destas disciplinas, não se arrependem. São persistentes em teimar contra a soberania e a vontade de Deus. Certo? Então, perceba também que o julgamento também é uma oportunidade de arrependimento, que ocorreu em outros episódios, quando as duas testemunhas falaram, as pessoas se arrependeram, certo? Por exemplo, mas aqui não. Aqui não. Amém? Então, ó, dar glória a Deus é se arrepender. Aqui eles não dão glória a Deus. Pelo contrário, eles blasfemam o nome de Deus. Certo? Aí vem o sexto, né, sobre o rio Eufrates, né, e a gente já viu, né, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado lá do Oriente, do nascimento do sol, diz a minha tradução. Certo? Existia, o que acontece? O rio Eufrates era o rio que separava duas fronteiras muito importantes para o tempo de João. Uma das fronteiras é porque ela separava o limite do Império Romano. Do outro lado estava um exército temido, que era os exércitos dos pardos. Eu já falei isso para vocês. Que inclusive Roma já tinha perdido algumas batalhas. Parte do exército romano, é lógico, para os pardos. Mas também era o limite que Deus estabeleceu para a terra prometida. O rio Eufrates. Certo? Ao Oriente. Né? Lá em Gênesis, quando ele faz a promessa com Abraão, é até o rio Eufrates. Certo? Então, a vinda do rio Eufrates, de lá para cá, certo? Significa a vinda dos inimigos do povo de Deus. Ok? Dos inimigos. Alguns discutem, não, são os reis que vêm para ajudar o povo de Deus. O contexto parece ser mais
daqueles que vêm para guerrear contra o povo de Deus. Certo? Apesar de Isaías fazer uma profecia que do além do rio Eufrates veria o salvador de Israel, que seria o imperador Ciro na época, né, para salvar o povo da Babilônia, né? O contexto aqui é mais de juntar os exércitos para batalhar contra o povo de Deus, e não a favor dele, além das terras do povo de Deus, certo? Aí as pessoas falam, também existia, é verdade, a teoria, o pensamento, a lenda do Nero que ressuscitaria, que não morreu, e viria para retomar o seu poder, e ele viria junto com esses pardos, para derrotar o Império Romano e retomar o seu poder, certo? Mas na verdade o que acontece? Para mim aqui é apenas João dizendo que os inimigos virão do outro lado do rio Eufrates, e eles virão para batalhar contra o povo de Deus, certo? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso, os três juntos, os três, espíritos imundos, semelhantes a rãs. Rãs é coisa asquerosa, coisa imunda, certo? Amém? Representa isso. E eles são espíritos de demônios, operadores de quê? E aí, a gente segue tudo que é milagre, é? Não vá nessa não. Mais uma vez, vocês se lembram lá era a sexta trombeta. Na sexta trombeta, os espíritos malignos que saem das profundidades da terra, do abismo, eles montam cavalos e eles fazem sinais e maravilhas. E eles arregimentam o povo para seguir a besta. O falso profeta também faz milagres e maravilhas para fazer com que o povo siga o dragão. E o anticristo. Então, meus irmãos, cuidado com essa questão de dizer, ali tem uma coisa extraordinária, um milagre, vamos seguir, vamos na onda, Nem todo milagre ou coisa extraordinária procede da bênção do Senhor. Estes que produzem são espíritos malignos, como em outros momentos foi mostrado aqui no livro de Apocalipse, como eu bem citei. Mas hoje a gente tem um que está aí, né, que ele faz os supostos milagres, que eu desconfio muito, estou sendo muito sincero aqui, certo? Desconfio muito dos milagres lá. Né? E diz, não, o poder de Deus está aqui nesse lugar. Né? A gente sabe o que a gente está falando, né? Então, não, porque estão vendo, né? Milagre, não sei o que lá. Né? Certo? Cuidado com os falsos profetas, porque se fosse possível, né, os espíritos malignos enganariam até os escolhidos do Senhor. Certo? E espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para o quê? Para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A batalha que vai ter. Aí vem aqui, a pessoa diz, mas nos outros julgamentos não teve interlúdio. Aqui parece ter. Um pequeno interlúdio. Por quê? Porque João parece estar apressado. Né? O versículo 15, então, seria esse pequeno interlúdio. Eis que venho como quem vem como ladrão. Aí vem, em Apocalipse é interessante que tem 7 bem-aventuranças. Essa é uma delas. Né? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então João, para o relato dos julgamentos ou das disciplinas, como a gente queira encarar, para atentar o povo de Deus e chamar o povo de Deus a ficar o quê? Limpo e vigilante. Para vocês percebam, abram seus olhos. O imaginário profético, o profeta, ele vê coisas espirituais que as pessoas não veem, mas ele chama a comunidade da fé a enxergar aquilo que ele está enxergando. Ele chama as pessoas para o despertar espiritual daquilo que não está se vendo. Tipo assim, vocês não estão vendo?
É isso que João está fazendo. Né? O imaginário profético faz isso. Certo? Ele torna evidente aquilo que está nos bastidores. Que não é tão visível, que gosta de enganar. Porque Roma se dizia o império da paz, se dizia o império da benevolência. O imperador se dizia o Salvador, o Deus Todo-Poderoso. E João pinta um plano totalmente diferente. Não, isso daqui é uma prostituta. Isso daqui bebe do nosso sangue. Isso daqui escraviza os que não estão com eles. Isso daqui mata. Vocês não estão vendo, não? É impressão minha. Está entendendo o imaginário profético que faz? Né? E João se coloca nesse imaginário profético. E aqui ele chama o povo a ser persistente. Ele está dizendo, olha, vem uma batalha. Se não já tiver, alguns dizem que essa batalha já está acontecendo. Como J.K. Bill, por exemplo, diz, não, essa batalha é agora, meu. A batalha contra as hostes malignas, contra as potestades do ar, que a igreja batalha todo dia contra ela. J.K. Bill não acha que vai ter uma batalha final no Armagedon, não. Certo? Ele acha que essa batalha é agora. Enfim, se for agora, se for lá no final, ou pode ser as duas coisas, que também eu concordo, significa que a gente tem que estar o quê? Vigilante. Preparado. Para não ser pego de surpresa. Né? Eis que venham como ladrão. O próprio Senhor Jesus Cristo já disse isso nas suas parábolas. Né? Amém? Já falei que esse lugar chamado de Armagedon, ele não existe, né? Um monte, duas palavras, monte e Megido junto. Lá em Megido não existe um monte. Certo? Mas, provavelmente, a referência seja o livro de Ezequiel também, aonde ele fala da guerra contra Gog e Magog, né? Que são povos contrários ao povo de Deus. Certo? Gog e Magog. Deixa eu ver se aqui dá a referência. 16. Tem uma passagem muito boa. Depois vai achando aí, filha. Zacarias 12, 11. Estava lendo essa passagem extraordinária com referência a esse Armagedon. Certo? E vem o sétimo flagelo. A sétima taça. E a sétima taça, meus queridos, mais uma vez, o que a sétima taça representa? Olha só, finalzinho do versículo 17, o que é dito? A última palavra, as duas últimas palavras do versículo 17, o que diz? Feito está. Está feito. O que significa isso? Está consumado. Chegou o fim. Né? É o último episódio, né, da novela, todo mundo lá, fim. The end. Né? Isso aí é tetelestai, igual Jesus fala na cruz? Eu acho que não é o mesmo termo. Até porque tetelestai eu acho que não é grego, não. Certo? Mas enfim, está feito. O que ele está mostrando? Que a sétima taça é o fim de tudo. Perceba, irmãos, continue lendo. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. O que vem com relâmpago, vozes e trovões? O que isso representa? A chegada de Deus. Sempre é isso em Apocalipse. É o esplendor da chegada do Senhor. Minha mãe disse que ela morre de trovão porque Jesus Cristo está voltando, quando começa a trovejar, né? Ai, meu Deus, ela começa a gritar dentro de casa. Porque Jesus Cristo está voltando. É só uma coisa boa. Não é? O trovão saiu e ela não subiu. O medo dela pode ser esse, né? É mesmo, eu tinha pensado nisso não. Ela ter subido antes do trovão, né? Era. Simultâneo, né? O simultâneo, dá o trovão, a gente só vai buscar ele e volta, né? Como é que trovejou e eu não subi, né? Tem uma galera aí de um pastor sul-africano, não sei se os irmãos viram na internet, que diz que já aconteceu o arrebatamento. Né? Já viu uma brincadeira que o povo faz? A mãe vem chegando em casa, aí o cara vai, coloca o som da trombeta no som da casa, aí deixa só a roupa em cima do sofá, o som da trombeta tocando. Pelo amor de Deus. Né? E tem um pastor aí que disse que o arrebatamento vai ser tal dia, então já era para ter acontecido. Foi essa semana que passou. E teve gente que vendeu, viu? Vendeu casa, vendeu carro, vendeu.
Vendeu tudo e agora está arrependido, né? Porque não subiu. Até estimado deve ter vendido, né? Isso. Né? Certo? Baratar esse cachorro no Né? Ó, e o terremoto forte e grande. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Olha, o objetivo de Deus: julgamento da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Certo? Já foi o falso profeta, o anticristo e o dragão, e agora a Babilônia. Certo? Todas as ilhas fugiram, os montes foram achatados. Linguagem semelhante ao 6º selo. Linguagem semelhante à 7ª trombeta. O 6º selo, a 7ª trombeta. E por que não o 7º selo, pastor? Porque o 7º selo é todo mundo em silêncio. Porque parece que o reino já foi estabelecido. Então perceba qual é. Por que eu faço questão de dizer isso? Porque para mim se torna mais evidente, mais claro, que esses julgamentos são repetições. Eles estão em paralelo. O mesmo aspecto se repete no 6º selo, na 7ª trombeta e na 7ª taça aqui. Só que o destaque de João é diferente. Lá na 6ª trombeta, o destaque de João é para a chegada do rei. Né? E aqui é para a chegada dos juízos de Deus. Mas é a mesma coisa, é o final das coisas como a gente conhece como a história presente. E a chegada do seu reino vindouro. Tanto no 6º selo, quanto na 7ª trombeta, quanto aqui na 7ª taça. Então João fala 3 coisas, ele vai falar de novo lá na frente. Ele fala 3 coisas que são as mesmas coisas de perspectivas diferentes. Né? É a chegada do novo reino, da nova cidade que vem dos céus, dos novos céus e da nova terra. O final da história como a gente conhece atualmente. Achou, filha Zacarias? Uhum. Lê aí para mim. 12:11. Isso. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale do Megido. Continue. E a terra pranteará, cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte. E a família da casa de Natan à parte, e suas mulheres à parte. Continua? Uhum. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Até, vai, continue. Eles estão chorando por quê? Por que será que eles estão chorando? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram passarão quando profetizar. Leia do 9. Do 9 ao 11 agora. Eu quero ver que... E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei dizendo: e meu povo é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Eis que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor. Em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro,
mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, onde está de frente de Jerusalém para o Oriente. Tu começou do 12:10, filho? 12 e 11, você falou para começar. Certo, não, tá bom. É o que eu queria ver aqui, a parte que fala do transpassado. Zacarias 12:11 fala da batalha do Armagedon. Zacarias 12:9 diz o quê? Eles transpassaram lá no 3. No 3? Não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que me geraram, o transpassarão como profetizar. Não, não é essa parte não. É uma profecia em relação a, ou pode ser a A minha versão. sua versão aqui. Que vocês lamentarão a quem vocês transpassaram. O que está mostrando aí, irmãos? Em Zacarias. Aquele a quem vocês transpassaram se refere a quem? A Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso acontece no Monte Megido. No Monte Megido não. No local chamado Megido, que Monte Megido não existe, né? No local chamado Megido, como a irmã Andréa leu aí. E todas as nações se voltarão contra o povo de Israel. Se reunirão para voltar contra o povo de Israel. E não só isso, né? A casa de Davi, a casa de Simei, a casa dos homens e das mulheres de Deus dentro de Israel, prantearão e se arrependerão de terem transpassado o nosso Senhor. Certo? Então, todo mal será expurgado do meio deles. Está falando do remanescente fiel. Ele fala aí do remanescente que vencerá, que se arrependerá, né? Então, essa é o pano de fundo aí possa ser o pano de fundo da batalha do Armagedon. Certo? Também, além de Ezequiel 38 e 39. Esse de Zacarias, do capítulo 12, do 9 ao 14. Amém? Glória a Deus. Ficou claro, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, volta. João volta ao mesmo tema, ao mesmo... Por quê? Porque a gente não pode ler o livro de Apocalipse como a gente lê as demais cartas do Novo Testamento. Isso, como se fosse uma narrativa sequencial. São visões que ele tem. E as visões, elas voltam para dar nova interpretação com aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer. Amém? Por exemplo, a gente já viu que aqui, né? Que o falso profeta, a besta, a Babilônia foram